Então vamos ouvir a palavra do Senhor? Pegue a palavra de Deus e abra no livro de Cantares. Nós vamos ler o capítulo de número 5 e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 12. Assim que você encontrar, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Quem encontrou aí Cantares capítulo 5, versículo 12, diga glória a Deus. Cantares fica depois de Eclesiastes, amado. Vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e aí você vai encontrar Cantares ou Cântico dos Cânticos, como está em algumas Bíblias, né? Diz aqui no capítulo 5, no versículo 12, diz o seguinte: os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. Amém? Vou ler mais uma vez. Os seus olhos são como os olhos das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. Amém? Você crê que Deus, Ele tem algo maravilhoso para nós aqui nessa manhã? Então põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, como é bom estar no teu altar e na tua presença, para ouvir a tua voz e falar em nome do Senhor. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor aqui, meu Pai, nessa manhã, fale conosco de uma maneira especial, de uma maneira abençoada. Fale em cada vida aqui presente, em cada coração que está aqui. Que a palavra que vai ser ministrada hoje, ela vem, meu Deus, trazer um avivamento do céu para a nossa vida, trazer um avivamento do céu para o nosso coração. Por isso, meu Deus, fique à vontade em nosso meio, Pai, para mostrar os erros, os defeitos, aonde estamos errando. E se estamos errando, meu Deus, nos corrija na Tua vontade, no nome de Jesus, meu Deus, para que nós saiamos daqui, desta manhã, abençoados e avivados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Essa é a primeira vez que aqui na igreja eu vou fazer uma mensagem, ministrar uma mensagem baseada no livro de Cântico. Porque o livro de Cântico, ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares, ele é um livro que fala muito de um relacionamento. Esse livro atribuído a Salomão, que teve um relacionamento com uma mulher muito especial, que esse livro chama de Sulamita. Esse relacionamento ele é tratado com uma profundidade muito grande. Mas esse livro, ele também fala de um relacionamento que o servo de Deus ele precisa ter com o seu Senhor. E aqui, amados, nós vamos aprender porque nós precisamos muito de um avivamento, e eu digo até urgente, pois a volta do Senhor Jesus ela está cada vez mais próxima. Eu tenho certeza que vai chegar num dia de culto de quarta-feira que essa palavra vai ter se cumprido, e aqueles que ficarem para trás irão dizer assim: bem que o pastor ele falava toda quarta-feira que a volta do Senhor está muito próxima, que nós precisamos de um avivamento. E amados, nesse avivamento, as nossas prioridades, elas precisam ser revistas neste momento tão crucial da volta do Senhor. Porque nós vemos o mundo tem feito de tudo para nos afastar de Deus. Ele tem feito de tudo para nós perdermos a prioridade que deveríamos ter em Deus, e também, de uma maneira unilateral, Deus, ele tem perdido
a prioridade que Ele deveria ter em nós. Porque, amados, nós vemos que a correria do dia a dia, as coisas que nós vamos colocando lado a lado, enfileiradas na nossa vida, cada vez mais elas vão ganhando espaço dentro de nós, e cada vez mais Deus ele vai tendo menos espaço dentro de nós. Nós vemos que o mundo, essa globalização que nós vivemos, cada vez mais age pelo imediatismo. As coisas, elas precisam ser resolvidas com mais rapidez. E tudo isso tem feito com que Deus, ele perca a prioridade na vida dos servos dele. Mas uma coisa eu digo para você e alegra muito o meu coração, porque se você está hoje, nessa manhã, na casa de Deus, é porque Deus ele tem um lugar especial na tua vida, e você tem um lugar especial na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E amados, nós vemos a Bíblia, ela falando de muitas coisas, e nós lemos aqui em Cantares, aqui no versículo de número 12, essa referência: os seus olhos são como os olhos das pombas. E a Bíblia, ela fala de muitas aves, por exemplo, as aves para ministrar em nossa vida. Igual nós vemos aqui em Isaías 40, vamos abrir lá no versículo de número 31, no versículo muito conhecido, deixa marcado aí em Cantares, e vá rapidamente em Isaías 40, a palavra do Senhor, ela vai dizer aqui o seguinte, no versículo de número 31, amados, diz assim, olha que coisa maravilhosa, olha que promessa maravilhosa que ministra na nossa vida, diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha que bênção, quando a pessoa ela espera em Deus, ela vai passar por um renovo tão maravilhoso como a águia ela passa. Você sabe muito bem, você já deve ter ouvido muitas ministrações sobre a vida da águia, porque a águia, quando ela chega naquela idade que ela está velha, ela está cansada, que o bico está torto de tanto caçar, ela vai para o alto de uma montanha, a montanha mais alta, porque ela consegue voar muito alto por causa das suas asas longas, e ali ela faz um ninho, e ela começa primeiramente a arrancar suas penas, ela arranca todas as penas dela, até que ela fica completamente sem pena nenhuma. E aí depois que ela está sem pena, a águia, ela começa a bater aquele bico, que está igual um bico de papagaio já, ela bate ele na pedra até o bico cair. E aí quando o bico cai, ela está sem bico, sem pena, de repente começa o processo de renovação. Ali começa a nascer penas novas, e começa a nascer um bico reto, e aquela ave, aquela águia que para muitos não teria mais condição de viver, que já estaria com seus dias contados, que seria uma presa fácil para o inimigo, ela desce do alto do ninho renovada, completamente abençoada e pronta para uma nova trajetória. É assim na nossa vida, amados. É assim na sua vida também. Muitos pensam que você não tem mais nada para oferecer, mas Deus ele está dizendo para você aqui hoje, você sairá daqui renovado, com um novo objetivo em nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado, Deus vai te renovar. Amém? Vira para outra pessoa e diga, Deus vai te renovar. Amém? Mas aqui em Mateus capítulo 6, vamos em Mateus capítulo 6, no versículo de número 25, outro texto muito conhecido, Jesus, ele vai falar que nós precisamos sermos confiantes em Deus como os pássaros são. Mateus capítulo 6, versículo de número 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha o que Jesus está dizendo, que nós precisamos ter confiança como os pássaros têm. Sermos confiantes como os pássaros são. É levantarmos todos os dias acreditando, crendo na promessa do Deus Todo-Poderoso, crendo no cuidado que Deus ele tem até com as aves. E segundo Jesus, ele tem um cuidado muito mais excelente com você. É com você mesmo, meu irmão. Você pode pensar até que não, pelo momento difícil que você está enfrentando, mas Deus está cuidando de tudo. Diga, Deus está cuidando de tudo. Confia nesse Deus, confia no Senhor, que Ele nunca falhará com você, porque o nome dEle será glorificado na tua vida. Aleluia! Seja confiante. Deus, ele fez esse dia para você se alegrar na presença dEle, para você receber as respostas dEle, para que a justiça dEle venha se manifestar na tua vida. Mas para isso acontecer, temos que ser confiantes como os pássaros são. Não deixe ninguém impedir o voo que Deus ele preparou para você. Amém? Mas diz também aqui, amados, em 1 Reis, no capítulo de número 17, olha como que a Bíblia, ela vai falando de pássaros, usando o exemplo para ministrar em nossa vida. Diz aqui em 1 Reis, no capítulo de número 17, no versículo 6, o contexto que está acontecendo nesse momento é que Elias, ele fez uma oração tão poderosa que parou de chover. E amados, por mais que a chuva ela traga problemas para quem constrói no lugar errado, a chuva ela não é problema. O problema é quando para de chover. O problema é quando não cai uma gota do céu. E diz a palavra do Senhor que Elias ele vai chegar na presença ali do rei Acabe e vai dizer para ele, ó, assim diz o Senhor, não vai cair nenhuma gota de orvalho, nem um sereno, amados. Que você que tem um carro e quando está ali de manhã cedinho você vai sair, tá aquela aguinha, ou você tem uma plantação, está ali molhada, a terra está irrigada, não caiu do céu. Ele vai dizer, não vai cair enquanto eu não disser que vai cair. Só que ele fez aquela oração, ele sai da presença de Acabe e ele vai morar perto de um rio. O rio, ele bebia água, ele ia bebendo, até que aquele rio secou. Mas antes daquele rio secar, diz a palavra do Senhor que ele ficou ali junto do Querite por algum tempo. E diz a palavra do Senhor que a maneira que ele se alimentava era uma maneira muito especial, porque diz aqui em 1 Reis, capítulo de número 17, no versículo de número 5, diz assim, ó, foi, pois, e fez segundo, aliás, vamos ler o versículo de número 4 para ficar mais completo. Vamos ler a partir do versículo 3 para ficar mais completo. Diz assim, ó, retira-te daqui, Deus falando, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Olha só que interessante. Deus ele deu uma ordem para os pássaros sustentarem Elias. Você já percebeu que tem pessoas que às vezes têm o hobby
de ter um passarinho. Às vezes a pessoa, você chega na casa e está um passarinho preso na gaiola. Às vezes a pessoa ela tem essa atividade. E aí ela vai, todo dia de manhã, pega um pedaço, às vezes, de jiló, coloca ali, pega ali o alpiste, sopra e vai colocando comida todo dia para um passarinho. E tem passarinho que, segundo algumas pessoas, para cuidar é caro, viu? Que a ração é cara, come muito. E aquele negócio, o passarinho na gaiola, ele vai cantar ali de manhã, mas ele, às vezes, nem sempre está feliz. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas, enfim, imagina se você tivesse um passarinho que todo dia trouxesse comida para pôr na tua mesa. Imagina o que é isso, amados. Ao invés de você cuidar de um pássaro, Deus deu ordem para o pássaro, para os corvos cuidarem do servo dele. E todos os dias de manhã, Elias não ficava sem o lanche da manhã, porque todo dia de manhã chegava aquele monte de corvos ali com pão e carne para ele. Não é que vinha com uma sacolinha do BH ali, falando, ô Elias, tá aqui, ó, chegou na hora. Ou então com um saquinho da padaria e falava, saiu agora o pão. Não, vinha vários corvos ali, trazendo ali em pequenas quantidades pão e carne. E amados, Elias, ele comia. Ele não ficava falando, poxa, mas carne de novo e pão de novo. Meu Deus, você vai me matar desse jeito, igual muita gente vive reclamando do que tem na mesa. Se Deus ele pôs pão na mesa, coma o pão e agradeça. Se Deus ele colocou um manjar maravilhoso na mesa, coma e agradeça, mas não fica reclamando das coisas que Deus ele provê para você. Sabe o que Deus ele vai mostrar? Que quando ele dá uma ordem, amados, os pássaros sustentam os servos dele, e estavam sustentando aqui a obra de Deus. Você está entendendo isso, amados? Basta uma palavra de Deus que as coisas mudam, que a coisa acontece, que o sustento vem, porque o nosso Deus, ele é o Deus da provisão na vida daqueles que obedecem e fazem a vontade dele. Eu não sei qual que é a luta que você está enfrentando, meu irmão e minha irmã, mas creia que a provisão de Deus nessa manhã, ela vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa, na tua família, no teu lar, no teu trabalho, nos teus negócios. Portas irão se abrir em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga, eu tomo posse da provisão de Deus na minha vida. Amém? Eu também tomo posse, amados. Só que, amados, de todas as aves, ter os olhos de pomba pode nos levar a ter um avivamento muito especial. Diz aqui, vamos reler lá em Cantares, capítulo de número 5, 12. Diz a palavra do Senhor, essa citação, amados, que é curioso, porque quando nós lemos isso, se nós não soubermos o significado, esse texto tão precioso, ele passa desapercebido, e a vontade de Deus assim também ela passa desapercebida. A parte A diz assim, os seus olhos são como os das pombas. Nós precisamos querer ter esse tipo de visão, esse tipo de olhar, porque, amados, ter os olhos como pomba fala literalmente de prioridades, porque a pomba, ela não tem uma visão multifocal, igual, por exemplo, a águia, que tem uma visão periférica de tudo que acontece ao mesmo tempo. Não, as pombas, ela não tem uma visão multifocal, ela só consegue focar em uma coisa de cada vez. Se os olhos da pomba estão em um alvo, ela fica firme olhando para aquele alvo até ela conseguir concluir o objetivo no qual ela está olhando. E, amados, isso gera uma aplicação primeiramente para a nossa vida, que é muito interessante. Por exemplo, nós devemos viver dessa forma porque
nós podemos fazer várias coisas ao longo da nossa vida. Nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos nos divertir. Você pode, e se tiver condição, deve viajar mesmo. Mas, amados, você precisa também entender que precisa ter tempo para Deus. E para as coisas darem certo, você não pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ter uma visão, um olhar como o da pomba, não é você, por exemplo, enfileirar projetos. Não, é ter um projeto e resolver. É ter um outro projeto e resolver. É ter um outro projeto e resolver. Olha, nós estamos, vamos fazer o que com o recurso que a gente tem? Vamos mexer na casa? Vai lá e mexe na casa. O que nós vamos fazer com o recurso que temos? Vamos viajar? Vai lá e viaja. Mas não adianta você tentar resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Quem age dessa forma na vida, muitas das vezes não consegue resolver nada. Você está aí cheio de problemas. Aí vem o problema do seu filho, vem o problema da sua vizinha, vem o problema de não sei mais quem. Tudo ao mesmo tempo, e você quer resolver tudo ao mesmo tempo. Ter o olhar como o da pomba é você focar. Eu vou resolver isso, e enquanto eu não solucionar isso, eu não paro. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. É isso que nós precisamos ter, é ter um alvo firme, resolver uma coisa de cada vez. Nós temos que entender isso, temos que ter tempo para outras coisas, mas temos que ter tempo para focar somente em Deus. Diz aqui no Salmo de número 14, no versículo de número 2, Salmo de número 14, no versículo de número 2, Deus ele está dizendo aqui, olhando para a terra, inspirado aqui, o Espírito Santo inspirando Davi, ele diz aqui o seguinte, olha, Salmo de número 14, versículo de número 2, diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Olha só o que esse salmo está dizendo, amados. Que Deus ele olha aqui para a terra e ele vê um monte de pessoas fazendo um monte de coisas, se envolvendo em um monte de coisas, mas não tem ninguém que pare e simplesmente olhe para Deus e busque a Deus. Entenda isso. Porque, amados, nós vemos até no momento de culto dentro da igreja, pessoas, por exemplo, que deveriam estar aqui nessa manhã ou em outros cultos, como os olhos de pomba, olhando para a direção que vem de Deus, recebendo a ministração que vem de Deus. Às vezes a pessoa está com o coração preocupado, ela está dispersa. Às vezes ela fica ali com o celular, olhando para lá e para cá para ver alguma outra coisa. Isso não é olhar de pomba, porque a pomba ela não tem um olhar multifocal, ela não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E na casa do Senhor, meus irmãos, nós precisamos disso. No momento que você está orando, você tem que deixar o seu celular lá no outro cômodo, e entrar no outro cômodo e ficar só você e Deus, para não ter ninguém, nada que venha te tirar da presença do Senhor, que venha tentar te impedir de chegar mais próximo de Deus, de entrar na presença do Senhor. Você precisa entender isso, amado, porque quando nós temos essa prioridade, é igual eu disse para você, é unilateral. É você tendo prioridade em buscar a Deus, e Deus ele terá prioridade em realizar o que deseja o teu coração. Então, nós precisamos entender isso. Deus ele procura. E se Deus ele olhar para você, claro que você está aqui nessa manhã, mas será que você está aqui só de corpo presente? Como que está a tua mente? Cheia de, igual um redemoinho. Aí Deus está falando aqui, ó, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda,
Se há quem busque a Deus, será que tem alguém que quando chega diante do Senhor, desliga? Amados, uma curiosidade, as pombas, os olhos dela, geralmente estão em um único lugar, que é no parceiro dela, no amado dela. Você vê um casal de pombas, eles são muito fiéis. O macho pousa, a fêmea pousa. Você vai ver que a pomba é símbolo do amor também. Você vai ver por causa da fidelidade que tem uma para com a outra. E os olhos dela sempre estão voltados para o amado dela. Por isso que quando Salomão ele está escrevendo aqui, ele vai dizer de um nível de devoção que nós devemos ter. Nós deveríamos ter, amados, olhos somente para Deus, sem distração nenhuma. Isso é buscar o reino de Deus e as outras coisas vêm a reboque. É termos o olhar somente para Jesus, para o amado da nossa alma, para o desejado das nações. Então, nós precisamos entender isso. Quando Salomão está dizendo aqui, não é aleatoriamente. É como nós deveríamos ver a nossa vida com Deus e vermos as nossas prioridades. Porque o mundo ele vai tentar fazer com que você perca o foco. Você vê que uma pessoa está olhando, se alguém ficar com o braço assim, ó, a pessoa toda hora vai ficar olhando, fala, poxa, está chamando a minha atenção. O mundo ele faz de tudo para chamar a atenção, para que você tire os olhos do seu amado, que virá te buscar, meu irmão, que irá levar você para junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós precisamos disso. Nós precisamos buscar isso, um relacionamento mais profundo. Só que mais do que os olhos nele, nós precisamos ter os olhos somente para ele. São duas coisas diferentes. Eu creio que a maioria das pessoas dentro da congregação, elas têm os olhos no Senhor, mas talvez não tenha os olhos somente para o Senhor. Quero um exemplo para você ficar mais ilustrado em cima disso? O que é ter os olhos nele, em Deus? Um exemplo aqui em 2 Crônicas capítulo 20, no versículo de número 12. Vamos lá, 2 Crônicas capítulo 20, no versículo de número 12. A palavra do Senhor, ela vai mostrar um momento em que o rei Josafá, ele está acuado por inimigos. Os inimigos estão ali e querem destruir o povo de Deus, querem destruir ali a cidade de Judá. E diz a palavra do Senhor que o rei Josafá, ele sabe que o inimigo ele é difícil, ele sabe que o inimigo é perigoso, ele sabe que o inimigo ele é perverso, que ele mata, que ele extermina. Só que quando ele se vê acuado, diz aqui no versículo de número 12, que ele vai fazer a seguinte oração. Diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Olha o que ele está dizendo, a gente não tem força. Senhor, nós não temos força. Eu imagino o rei Josafá ali, com os joelhos no chão, quase tombando para trás, olhando para o céu, se declarando para Deus e dizendo: Senhor, o Senhor não vai fazer justiça contra eles não. O inimigo é muito mais numeroso, é muito mais difícil. Parece até com os problemas que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem vivido, você tenta vencer esse inimigo de todas as formas, mas esse inimigo do vício não vai embora. Você tenta vencer esse inimigo de todas as formas, mas parece que essa vida sentimental ela não anda. Parece que o inimigo ele é poderoso demais, ele é numeroso.
E o rei Josafá, ele está abrindo o coração para Deus com os olhos no Senhor. E ele vai dizer assim: e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei qual atitude eu devo tomar, Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza: o meu olho está em Ti. Eu estou atento ao que o Senhor vai falar. Os nossos olhos estão em Ti, ó Deus. É desesperador o que ele está passando, mas ele tem um refrigério em saber que existe um Deus todo-poderoso que não dorme, que guarda, que cuida aqueles que precisam dele. Em nome de Jesus, meus irmãos, por mais desesperadora que esteja a tua situação, não tire os olhos do Senhor, porque é de lá que virá o teu socorro, lá que virá o refrigério e a vitória que você tanto precisa. Quando ele vai fazer essa oração, para a gente ganhar tempo, diz a palavra do Senhor, depois você pode continuar lendo em casa, que na mesma hora o Espírito do Senhor, ele veio sobre a vida de um jovem chamado Jaaziel. E esse jovem, ele começou a falar pelo Espírito Santo de Deus. Ele começou a falar: olha, rei, não temas, porque nessa batalha você não precisará guerrear, porque Deus estará contigo e a vitória ela vai chegar sobre vocês. Isso é pôr os olhos em Deus, amado. É no momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento de angústia, no momento que você não sabe o que fazer, quando parece que o chão ele foi arrancado de debaixo dos teus pés. Quando você tem os olhos no Senhor, ainda que o chão seja arrancado, ainda que comece tudo a querer desabar, Deus, ele te sustentará na palma da mão dele. Ele estará com você, te fortalecendo. Não tire os olhos do Senhor. Mantenha os olhos em Deus. Amém? Pastor, isso é maravilhoso. Só que Deus, ele quer que você tenha os olhos como o das pombas. E é muito mais profundo do que ter os olhos em Deus. Ter os olhos de pomba é ter os olhos somente para Deus. Eu vou te dar um exemplo, entre tantos que eu poderia dar, mas é o que Deus, ele direcionou. Uma pessoa que só tinha olhos para Deus, Maria, irmã de Lázaro. Ela tinha os olhos somente para Deus. Porque quando Jesus chegava, ela parava tudo que estava fazendo para ouvir Jesus, para estar perto de Jesus, para se assentar junto aos pés de Jesus. Quando Jesus entrava, o perfume que ela tinha para ela passava a ser de Jesus. Ela só tinha olhos para Ele. Ela queria agradá-lo em todo o tempo. A caminhada dela era para agradar a Jesus. Até no dia da morte de Lázaro, enquanto Marta ela chega: Senhor, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Com um pouco mais de truculência, Marta falava com Jesus, mas Maria ela chega com o coração quebrantado e fala com Jesus: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, nada disso teria acontecido. E Jesus, ele começa a chorar, porque ele vê que essa mulher só tem olhos para Ele. Não é somente olhos de confiança quando as coisas estão ruins, não. Não é somente isso, não. É quando Jesus, ele só tem uma palavra para oferecer. Essa mulher, ela prefere largar o trabalho e se inclinar diante de Jesus. Ela prefere abrir mão daquilo que ela pensa que é dela, para fazer com que Jesus, ele se sinta honrado. Isso é, amados, ter olhos como os das pombas. É viver para agradar a Deus. É você que está aqui nessa manhã, hoje, se decidir ter os olhos como os das pombas, falar: eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha maneira de olhar para Deus. Eu quero viver a partir de hoje
uma vida devotada ao Senhor. Eu quero ter um nível de paixão perante Deus, o qual eu nunca tive. Eu quero viver agradecendo a Deus por tudo que Ele é. E amados, ter olhos de pomba é você agradar a Deus em tudo. Diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo de número 31, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui o seguinte, olha, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo de número 31, às vezes você não precisa ter grandes coisas para agradar a Deus. Às vezes nas pequenas coisas, você consegue agradar a Deus também. Olha o exemplo que Paulo ele vai dar aqui, olha, 1 Coríntios 10, 31, ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é ter olhos como os das pombas. E eu queria que você pensasse nisso com franqueza e respondesse para si mesmo. Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem vivido para agradar a Deus? Está dizendo que nós, no nosso alimentar, amados, nós podemos agradar a Deus. É quando você está ali almoçando, você faz aquela oração agradecendo a Deus pelo pouco ou pelo muito que você tem. Poxa, aquilo ali agrada ao Senhor. E se você agradece pelo pouco, a Bíblia tem uma promessa que Deus ele te colocará sobre o muito. Mas quer comais, faça isso para a glória de Deus. Está bebendo ali um copo d'água, não tem um suco, não tem um refrigerante no dia de domingo. Ah, não tem hoje, não, tem água. Água é vida. Quer bebais? Faça isso para a glória de Deus, ou fazeis qualquer coisa. Está trabalhando, está estudando, está vestindo, está aqui na igreja. Que seja, amados, para a glória do Senhor, para que a glória dele desça aqui neste lugar. Porque se os nossos olhos forem somente para Deus, essa igreja vai ficar pequena para a tamanha glória que vai ser revelada aqui neste lugar. Louvado seja Deus! Quem gostaria de viver assim? Diga glória a Deus. Mas amados, somente aquele que foi alcançado pelo Espírito Santo consegue fazer isso. Porque é uma vida de renúncia. É uma vida de você soltar para receber. Você abrir mão para ganhar. É somente quem foi alcançado pelo Espírito Santo. Igual Jesus, ele foi alcançado. Você vê que quando Jesus, depois que ele se batiza, veio do céu uma pomba que parecia que só tinha olhar para Jesus. Entre tantas pessoas que estavam ali no Jordão, ela desce sobre Jesus e renova, reveste ele ali, para que ele viesse aguentar aquele período de provação. Somente quem é alcançado pelo Espírito consegue entrar num deserto da vida glorificando a Deus, igual Jesus ele fez. Se você não tiver esse revestimento, meus irmãos, o deserto na tua vida, os problemas que você está passando, eles vão te fazer reclamar, murmurar, pensar de uma maneira errada. Mas se você tiver hoje os olhos somente para Deus, Deus ele te renovará hoje aqui com o Espírito Santo dele. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 6, no versículo de número 38. Somente quem foi alcançado pelo Espírito, amados, consegue viver para agradar a Deus. Em João 6, 38, diz a palavra de Deus o seguinte, olha, João 6, 38, olha o que Jesus ele vai dizer. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim
a vontade daquele que me enviou. Ele está dizendo, não, eu não vim, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, para pensar em mim. Não, estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, porque os meus olhos estão nele. A minha vontade é toda para ele. O meu viver é todo para ele. É isso que Jesus está dizendo aqui. Em João, no capítulo de número 4, no versículo de número 34, diz a palavra do Senhor aqui o seguinte, outra declaração de Jesus, quando ele é questionado pelos discípulos, se ele havia comido alguma coisa, porque eles tinham ido comprar comida, diz aqui, no versículo de número 34, João 4:34 diz assim, disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que me alimenta não é o prato de comida, é fazer a vontade de Deus. Os meus olhos estão somente para Ele. A minha vida é toda dele. É isso que Ele está dizendo, amados. É isso que Ele está falando. Ter os olhos como os das pombas, é isso. É você focar em Deus e não ser aquela pessoa que tenta olhar para muitas coisas ao mesmo tempo, não. Olha somente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Pastor, mas a pergunta que não quer calar, será que vale a pena ter uma vida dessa forma, com os olhos somente para Deus, fazendo tudo para glorificar a Deus em todo o tempo? Será que vale a pena? Talvez dentro de você essa pergunta está reverberando, mas eu digo que vale sim, e vale muito a pena. Olha o que diz em 1 João, lá no final da Bíblia, no capítulo de número 2, no versículo de número 17, e eu encerro aqui. Diz assim a palavra de Deus, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 17. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Olha o que diz. Ora, o mundo passa, bem como a sua vontade, a sua concupiscência. No mundo tudo passará. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Vale a pena, Ele tem vida eterna para nós. Amém? A vontade do mundo ela vai passar, mas aquele que dedicar a vida a fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza que Ele tem vida eterna preparada para você. Amém? Então toda a igreja se coloque de pé. Vamos aplaudir mais uma vez o nome do nosso Deus. Amados, eu gostaria que vocês viessem aqui na frente. Todos vocês. Porque nós vamos clamar a Deus. Esse mês de janeiro nós temos clamado muito. Porque o clamor ele faz com que Deus ele desça. Com que Deus ele mude vidas. Eu quero convidar você a clamar a Deus hoje. Mas clamar de uma maneira diferente, não com os olhos nele, mas com os olhos somente para Ele. Quem tem os olhos em Deus, crê no sobrenatural. Igual tem um relato, né? Uma história, é um fato verídico, só que eu não presenciei, mas cabe ilustrá-lo aqui. De uma igreja, de pessoas que estavam orando, né, para que chuva cair. Ao invés de orar para parar, estavam orando para cair, porque tinha mais de um ano que não chovia. Tudo morrendo, as coisas morrendo, o gado morrendo. E aí o pastor juntou a igreja e falou: vamos orar? Vamos para o monte orar então? Se o clamor ele faz que a resposta de Deus ela desça, vamos para o monte orar. E aí a igreja se reuniu, saiu todo mundo e falou: vamos lá para o monte. E aí está um menininho de 6 anos com guarda-chuva na mão. Aí o próprio pastor virou para ele e falou: meu filho, você não está entendendo, por que você está com o guarda-chuva? Tem 6 meses que não chove.
Falei, ué, pastor, mas você não está indo orar para chover? Dá que a chuva desce e a gente molha todo. A criança tinha mais fé. Ela tinha os olhos de pomba, viu? Ela estava olhando lá para Deus abrindo as comportas do céu. E às vezes na nossa oração, a gente coloca dúvida. Na nossa caminhada com Deus, a gente coloca dúvida. A gente coloca impedimentos. Nada pode impedir. O único que pode impedir você de viver coisas maravilhosas, do Espírito Santo te renovar, é você mesmo. É se você tem vivido uma vida. Como que você tem vivido, amados? Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho? Eleve o teu pensamento a Deus. Eu queria que você pensasse com franqueza, primeiramente, antes de clamar. Você percebeu a bagunça que está a tua vida? Ô pastor, não, graças a Deus eu sou muito organizado. Mas, amados, eu falo de vida espiritual. Eu falo de comportamento. Aquele que tem os olhos como pomba, não pode ter uma vida espiritual desse jeito, não. Uma hora está firme, outra hora está fraco. Uma hora está bem, outra hora está mal. Não. Nós podemos passar aflições, mas Jesus ele quer que passamos animados. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. No mundo você vai ter aflição, mas Jesus ele diz, passa animado. Não passe com a cabeça baixa, como quem tem um junco ali no pescoço, um peso para ficar olhando somente para baixo. Não! Não é isso que Deus ele quer. Não é isso. Você está passando por lutas, por provas, mas as provas e as lutas não são maiores do que o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Deus soberano de Israel. Que um dia deu o Egito por resgate do povo dele. Por amar tanto o povo dele. Por amar você, meu irmão. Deus ele vai cumprir cada palavra que está escrita na Bíblia. Para você ver o cuidado que Deus ele tem com você. Muitas coisas elas podem acontecer à nossa volta, mas quem tem os olhos como de pomba vão glorificar a Deus em todo tempo, porque Deus estará com eles. Hoje eu queria que você pensasse primeiramente, porque eu já sinto a presença do Senhor. Eu já sinto a presença do Espírito Santo pairando aqui neste lugar. Igual lá no princípio da fundação do mundo, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Oh, glórias! Mas hoje, meu irmão, antes de clamar, eu gostaria que você falasse com Deus. Talvez antes de clamar você poderia dizer para Deus, Senhor, me perdoa, porque os meus olhos não estão sendo como os das pombas, não. Meu Deus, eu estou preocupado com tantas outras coisas. Limpa o meu coração, limpa a minha vida. Meu Deus, eu estou valorizando outras coisas. Talvez você precise, antes de clamar a Deus, você precise falar com o Senhor acerca daquilo que está te atormentando e está baixando a tua cabeça, que está te deixando chateado, que está te fazendo pensar em desistir, se matar, perecer. Em nome de Jesus, igreja, em nome do Senhor Jesus, minha irmã, hoje aqui, abra o teu coração para Deus, abra o teu coração para o Senhor, peça perdão, porque, amados, é tempo de vencer, é tempo de nós olharmos para aquilo que nós estamos permitindo que nos atormente e vencer isso, e vencer, para vivermos
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele virá, amados. O Espírito Santo, ele não pode habitar num coração imundo, não. Numa mente corrompida, não. Ele não pode habitar dessa forma. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos ser a igreja que tem simplesmente um movimento, não. Porque Deus, ele não prometeu somente movimento, ele prometeu o avivamento. E o avivamento, ele só vem quando um arrependimento vem precedendo a descida do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, antes das mãos erguerem ao céu, Senhor, nós queremos te pedir perdão, ó Pai. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Queremos, meu Deus, pedir perdão, Pai, por às vezes os nossos olhos estarem até no Senhor, mas somente nos momentos de batalha, Pai, nos momentos de dificuldade. Queremos pedir perdão, meu Pai, porque os nossos olhos estão em Ti, mas, meu Deus, nós não queremos somente isso, Pai. Nós queremos ir além, nós queremos mais e mais e mais e mais. Nós queremos te conhecer melhor, nós queremos, meu Deus, agradar-te. Nós queremos, meu Deus, adorar a Tua presença, a Tua santidade. E é por isso, meu Deus, que nós pedimos aqui, e eu te peço, Senhor, limpa a tua igreja, vem limpando os corações, vem tirando, meu Deus, essa perturbação, essa dificuldade, essa tribulação, vem tirando, meu Deus, dessa vida agora, nessa manhã, antes de clamarmos, meu Pai, e recebermos, eu peço ao Senhor, leve embora da nossa vida, meu Pai, aquilo que tem, meu Deus, tirado o nosso foco do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, toma as rédeas, meu Pai, toma partido, tenha liberdade sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos, meu Pai, nessa manhã sejam como os olhos das pombas, ó Deus, para nós não enxergarmos a dificuldade que está do nosso lado, mas enxergarmos ao Senhor, ó Pai, que está acima da nossa vontade, acima do nosso querer. Oh.